A paz do Senhor, querido. O texto da palavra de Deus no Salmo 1, ele vai dizer o seguinte: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios e não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, e nem se assenta na reunião dos zombadores. Esse texto ele vai falar a respeito de uma receita para a felicidade. A receita para você ser feliz. E o texto ele começa dizendo exatamente isso, que o homem é abençoado com a felicidade se ele obedecer algumas regras. Tudo nessa vida existe regra, tá? Então existe a regra para ser feliz, a receita. E aqui ele está dizendo exatamente isso. Em primeiro lugar, é o homem que não segue o conselho dos ímpios. O que é o ímpio? Ímpio é aquele que pratica a impiedade ou a não piedade. E o que é isso? É a pessoa que ela não tem uma conduta cristã, que não tem um alicerce em Deus, que ele não tem a sua base nos preceitos divinos. Então ele não se importa com a lei de Deus, ele não se importa com a palavra, ele não se importa com a ação do Espírito. E então essa pessoa não tem conhecimento de Deus, conhecimento espiritual e nem conhecimento de nada. Logo, como esta pessoa pode ser habilitada para te dar um conselho acerca das coisas espirituais ou acerca das coisas morais? Então ele está dizendo exatamente isso. O homem que não segue este conselho, naturalmente ele é abençoado com a felicidade. Agora, o homem que ele segue este conselho, a tendência dele não é apenas se aconselhar. Não, foi só uma conversa. Não, nunca para aí. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E ele continua dizendo, ele não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Em outra versão vai dizer, ele não se detém no caminho dos pecadores. A palavra caminho, ela é traduzida por forma de pensar, por forma de conduta. Por isso ele está dizendo aqui que quando você se aconselha demais com o ímpio, a tendência é você adquirir a sua conduta, adquirir o seu comportamento, a sua maneira de pensar, a sua maneira de encarar a vida. E este não é o caminho da felicidade. É um caminho distante de Deus, é um caminho distante da sua lei, um caminho distante da sua palavra. Por fim, ele termina dizendo, nesse primeiro verso, que o homem acaba se assentando na reunião dos zombadores, ou na roda dos escarnecedores. Isto é, ele começou buscando um conselho, ele adquiriu o comportamento, ele mudou a forma de pensar e terminou se tornando exatamente como este ímpio. Ou seja, esse homem agora não pode ser mais abençoado com a felicidade, visto que é Deus quem abençoa. E agora ele se afastou completamente de Deus, da sua lei, da sua palavra, e está unido, assentado, reunido com aqueles que não amam a Deus, com aqueles que não professam a Deus e aqueles que não respeitam a Deus. E mais do que isso, ele está zombando daqueles que acreditam. Ele está zombando daqueles que respeitam. E esta é a receita para a infelicidade. Então, se você observar essas palavras como regras e evitar essas coisas, evitar de contar os seus problemas para quem não pode resolver, contar os seus problemas para pessoas que não têm um discernimento nem espiritual e nem moral das coisas. Abrir o seu coração para todo tipo de pessoa não traz resultado. Na maioria das vezes existem pessoas que estão torcendo pelo teu fracasso. O sangue atrai tubarões. Então existem pessoas que às vezes querem saber das suas fraquezas, não é para te ajudar, mas é simplesmente para se armar. Então não dê esta brecha, não dê esta arma aos inimigos. Confie no Senhor. Ele diz, antes de você fazer qualquer coisa dessa, medite
na lei do Senhor de dia e de noite. Antes de você abrir o seu coração para quem não deve, entregar as suas lágrimas, as suas dificuldades para quem não pode te ajudar, tenha a sua plena satisfação na lei do Senhor. Medite nessa palavra, medite nesta lei, porque ela tem palavras que vão direcionar a sua vida para o caminho da felicidade. É por isso que Jesus, quando ele apareceu, ele disse: eu sou o caminho. E mais uma vez aqui, a palavra caminho, no grego rodós, ela vai significar exatamente forma de pensar, maneira de pensar, conduta, comportamento. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo, em outras palavras, se você não mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de comportar, a sua forma de conduta, de acordo com o padrão que é Jesus, nunca chegará à satisfação. Que Deus possa abençoá-lo nessa manhã. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.